E aí, galerinha do sétimo, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Só um instantinho. Tá lá na página 107, tá? Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais é o conjunto que a gente consegue representar em forma de fração. A fração pode ser positiva, negativa e vamos ter o zero, tá? Então, o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letrinha Q com tracinho. Lembra lá? Naturais, conjunto dos números naturais. É o N, né? Tudo aquilo que eu conto, que é os números positivos e o zero. E vimos esse ano, conjunto Z, conjunto dos números positivos, negativos e o zero. E agora a gente vai conhecer, na verdade não é conhecer, relembrar conjunto racional. Conjunto dos números racionais a gente escreve com o quê? Ele tem os subconjuntos igual que nós tivemos lá em Z. Ó, lembrando que esse asterístico aqui é quando não tem o zero. Então são só as frações positivas e as frações negativas. Quando tem só o mais, é o zero e todas as frações positivas. Aqui é o zero e todas as frações negativas. Desculpa. Aí toda vez que tem os asterísticos, a gente está excluindo o zero. Então são os positivos sem o zero, os negativos sem o zero, tá? Então vamos lá. Podemos definir o conjunto Q da seguinte maneira. Então aqui a definição clássica de quem é o conjunto Q. É A sobre B, quer dizer, eu tenho um número divisível por outro número, tal que A pertence a Z. Então, qualquer número, tanto positivo quanto negativo e o zero, pode ser da parte de cima, que é o numerador. E o B, que é o denominador, pertence a Z. Pode ser qualquer número positivo e negativo. Só não pode ser o zero, que a gente fala isso desde o 6º ano, que não existe um número dividido por zero. Aí vamos relembrar por que a gente coloca Z, tá? Então vamos lá. Lembrando que qualquer número Z, ele é um número fracionário, tá? Qualquer um. Como assim, professora? Ó, o 2. Eu posso escrever ele em forma de fração aqui, ó. A está para B. Quem é A agora aqui? A é 2 e B é 1. Porque todos os números inteiros têm um denominador 1. Só que eu não escrevo. Ó o negativo, menos 5. Menos, ó, traço de fração, o 5 em cima e o 1 embaixo. Ó, escrevi de A para B, tá vendo? Então, todo número inteiro, ele é escrito em forma de fração. Não posso esquecer. Lembra lá quando a gente fazia a continha da soma das frações? Denominadores diferentes, a gente tinha que escrever o número 1, a gente fazia a continha. E lembrando também que a gente viu que os números decimais, que são aqueles números com vírgula, a gente também consegue escrever em forma de fração, ó. 0,2. Ó, 2, o denominador 1. Quantos números tem depois da vírgula? 1. Aí eu acrescento um zero, ó. Negativo. Menos o traço de fração. Qual o número que você vê sem a vírgula? 13. Vou escrever meu denominador 1. Quantos números tem depois da vírgula? Só 1. Acrescento um zero. Olha lá. Escrevi todos eles em forma de fração. Então, o conjunto Q são os números que eu consigo escrever em forma de fração. Show? Sendo que o denominador não pode ser zero. Aí nós vimos dízima periódica, né? É só para relembrar que eu disse no vídeo que eu ia explicar o que é período simples e período composto. Dízima periódica. Ó, dei aquele exemplo ali. 13. Como é que eu posso escrevê-lo em forma de uma dízima periódica? É 1,3, né? Quando eu faço a divisão, ó, ele vai ser assim. Só que a gente vai fazer contas que vai aparecer números com números decimais, períodos aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer uma conta com isso daqui? Não posso. Então, como que eu vou indicá-lo? Ó,
0,3. O 3 não é o número que vai se repetir, ó. Vou colocar a setinha aqui em cima, tá? E o outro seria qual? Como é que ficava ali? Ficaria ali 7 dividido para 12. Ó, 7 dividido para 12 fica 0,583. 3. Aí aqui, tá vendo? Apareceu esses dois números. Não vou colocar tracinho nesses dois números, ó. Eu só coloco o tracinho no número que se repete, ó. Nesse caso, 3. Aí aqui está a diferença do que é um período simples e que é um período composto. Período simples é quando depois da vírgula só irá aparecer números que se repetem. Composto é aquele que aparece números que não se repetem antes dos que irão se repetir, tá? Então, eu só vou colocar o tracinho em cima do número que vai se repetir. 58 não se repete, então não tem um tracinho. Então, ele é composto, período simples. Show? Preciso que vocês vejam isso daqui, porque quando a gente for fazer continha de mais, menos, multiplicação e divisão, aparecerá números com vírgulas, tá? E eu tenho que transformar em fração, ou vice-versa, fração transformar em números decimais. Então, vamos prestar atenção nas aulas, tá? Vou dar continuidade no próximo vídeo.